A gente vai dar continuidade ao curso de capacitação em rede 5G, cujo tema de hoje vai ser o desenvolvimento e evolução do 5G. No projeto em parceria da Universidade Federal da Paraíba, o CA, o MCTI, a Softex e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu sou o professor Wasson Lopes, da Universidade Federal da Paraíba, Departamento de Engenharia Elétrica. Este é o roteiro da nossa apresentação. Nós vamos fazer uma breve introdução da apresentação. Após isso, um conceito fundamental nas comunicações móveis, que é o acesso múltiplo, será explicado. Na sequência, iremos falar rapidamente do handoff, seguindo para os modelos de canais de comunicações móveis. Vamos revisitar aqui a evolução, as principais características da primeira geração de comunicações móveis, a geração 1G, até a geração 4G. E finalmente entramos na telefonia 5G, em que vamos falar dos seus principais requisitos, fases de implantação, a sua aplicação na indústria de cuidados médicos, falar do seu espectro, tópicos sobre rádio cognitivo, sensoriamento espectral, transmissão cooperativa. Vamos apresentar um trabalho interessante sobre relatos de emergências em redes de cuidados médicos e vamos finalizar com os códigos polares. Então, primeiro, reforçar aqui a diferença entre um sistema móvel celular e um sistema de comunicação sem fio. Então, no sistema de comunicação sem fio convencional, vai haver a comunicação por rádio, mas não requer necessariamente a passagem de uma célula para outra durante a conversação, durante a ligação. Esse processo é chamado de handoff ou handover. No sistema móvel celular, as redes de comunicações sem fio, ou seja, a comunicação é feita por rádio, ela vai permitir a mobilidade contínua por meio de células. Então, observe, nesse primeiro sistema, a gente pode citar um sistema trunk de, por exemplo, empresas de energia. Então, as viaturas elas se comunicam com a central, que está espalhada pela cidade, mas necessariamente quando ela sai de uma estação, uma área de cobertura de uma estação radiobase para outra, ela tem que fazer uma nova ligação. O sistema móvel permite que isso seja feito de forma automática e transparente para o usuário. As comunicações móveis, elas são hoje uma área de intensa pesquisa e o seu desenvolvimento está bastante acelerado desde as últimas décadas. Então, para motivar a nossa apresentação, no mundo diz que já temos algo em torno de 5,5 bilhões de usuários da telefonia móvel celular, que corresponde a aproximadamente 68,7% da população mundial. Considerando os acessos móveis, não somente o número de pessoas, então aqui levando em consideração comunicações de internet das coisas, comunicações de máquinas, existem 11 bilhões de acessos sem fio no mundo. No Brasil, um número aqui de outubro de 2022, existiam aproximadamente 260 milhões de acessos, que dá algo em torno aí de 122,2 acessos para cada 100 habitantes. Bom, um conceito muito importante na telefonia móvel celular é o acesso múltiplo. Então, dado que vários usuários vão ter que acessar o sistema ao mesmo tempo para fazer suas ligações, enviar dados, entre outros, então esse acesso múltiplo vai permitir com que o espectro seja alocado de forma eficiente entre todos os usuários. E este é um aspecto fundamental no sistema de comunicações móveis. Por quê? Porque o espectro é um recurso muito escasso. Então, se vocês observarem, recentemente os canais de TV analógica foram desligados para dar espaço ao outros serviços, como também o de comunicações móveis. Então essa figura ela ilustra bem o conceito de acesso múltiplo, que basicamente é o compartilhamento de um canal de comunicações por vários usuários. Então, esses usuários podem acessar o canal de comunicações
por meio, basicamente, de três formas de acesso múltiplo. O acesso múltiplo FDMA, o acesso TDMA e o CDMA. O FDMA é a sigla para Frequency Division Multiple Access, que é acesso múltiplo por divisão em frequência. O TDMA é o acesso múltiplo por divisão no tempo, que vem de Time Division Multiple Access. E o CDMA é o acesso múltiplo por divisão em código. Nessa ilustração, fica bem claro como se dá cada um desses tipos de acesso múltiplo. Então aqui nós temos dois eixos, um eixo da frequência, o eixo do tempo e um eixo da potência, energia do sinal. Quando se trata de um sistema FDMA, aqui cada usuário que está representado por uma cor, ele vai usar uma determinada frequência durante todo o tempo que demorar a conversação. Então, nesse caso específico, um usuário em azul usa esta frequência, o usuário em amarelo essa outra frequência e o outro em todo o tempo. Bom, para aumentar a capacidade do sistema, ou seja, o número de usuários que podem utilizar o sistema de forma simultânea, pensou-se no acesso TDMA. Então, no acesso TDMA, você vai pegar uma banda de frequência e dividir entre 3 usuários, neste exemplo. Então, nesse exemplo, para uma dada frequência, o canal é multiplicado por 3 usuários. E um novo paradigma surge no sistema de acesso múltiplo por divisão em código, o CDMA, em que todos os usuários eles vão usar a mesma frequência durante todo o intervalo de tempo e eles vão ser separados por códigos. Esses códigos precisam ser ortogonais. Um exemplo aqui que a gente poderia falar de forma bastante rápida para ilustrar isso seria uma determinada sala em que várias pessoas estivessem nessa sala e 2 a 2 conversassem numa língua diferente. Então, haveria comunicação par a par, todos os usuários falariam no mesmo instante de tempo e na frequência da fala humana, mas ainda assim poderia haver uma comunicação par a par. Os outros usuários seriam vistos como os usuários interferentes, os outros usuários de outras línguas. Então, basicamente é isso. Então, esse código, que é um código digital, ele pode ser visto aí numa analogia com a língua falada por cada par de usuários. Vamos agora falar de cada um dos acessos mútuos. Então, começando com o acesso mútuo por divisão em frequência, o FDMA. Então, na ideia do FDMA é que as dimensões de sinalização elas vão estar divididas no eixo da frequência, em canais que não são sobrepostos. Então, cada usuário vai ter um espaço de frequência para fazer as suas transmissões. Já os primeiros sistemas celulares que utilizaram a técnica de FDMA. Então, a maior parte dos sistemas de primeira geração, eles utilizavam a técnica FDMA como técnica de acesso ao meio. Mas aqui vale a pena lembrar também que tem que haver uma separação entre essas duas frequências, que é chamada de banda de guarda. Então, além da frequência, que é alocada a cada canal, vai haver uma banda de guarda. Por quê? Para poder compensar a interferência entre os canais adjacentes. Bom, quando uma característica é se o canal tiver uma banda bem estreita, ou seja, uma pequena faixa de frequência, esses canais eles não vão estar sujeitos ao desvanecimento seletivo em frequência, ou seja, que é aquele que ataca as frequências, várias frequências distintas de forma distinta. E isso é uma característica boa dos sistemas banda estreita. Bom, a banda disponível, BT, então, dado que você vai ter uma banda total disponível, essa banda vai ser dividida em um número de canais BC. Então, você tem uma banda total que é dividida pelo número o total de cada canal. Então, nesse sentido, o número de canais para cada banda vai ser a banda total disponível dividido pela banda aqui eu tenho que fazer uma correção, pela banda de cada canal. Mas, no entanto, o fator de reuso
ele vai impor uma relação sinal-interferência mínima. E para impor essa relação sinal-interferência mínima, tem que haver uma compensação. Então, o número de canais ele vai ser dividido por esse valor de N. Então, vamos falar agora do TDMA. Então, o esquema TDMA consiste na divisão da banda disponível do sistema em canais com largura espectral menor, e cada canal desse vai existir um sinal digital composto de intervalo de tempos distintos. Então, vamos retornar para a figura, e a ideia é essa: você tem um determinado canal que é uma determinada frequência, e você vai dividir essa frequência em instantes de tempos distintos e alocar cada um desses slots ou quadros de tempos a usuários distintos. Então vamos retornar para cá. Então você tem uma facilidade para atribuir múltiplos canais para um único usuário. Então, para se aumentar a capacidade e a taxa de um dado usuário, pode-se alocar mais slots de tempo. Ao menos para canais do uplink, você vai ter uma dificuldade em sincronizar os diferentes usuários. Então essa sincronização, ela normalmente vai ser coordenada pela ERB, porque a ERB contém receptores GPS. Então o sinal de referência de tempo vai ser obtido pelo sinal do GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global. Então o TDMA ele vai usar um tempo de guarda entre os canais. Então o momento em que o usuário desliga o seu transmissor e liga para fazer a transmissão alternada, é necessário um tempo de guarda. Então isso vai compensar, não é, erros de sincronismo e também a propagação multipercurso do canal de comunicações. A banda disponível ela vai ser dividida em canais de tamanho BC, e esses canais, você vai dividir a banda total pela banda de cada total, e estes canais ainda, eles vão ser usados, né? Ou seja, cada usuário usa apenas um slot, ele vai ser multiplicado aqui pelo fator de reuso. Então o número total de canais por célula vai ser a banda total dividido pela banda de cada canal, multiplicado pelo número de slots, mas nós temos o fator de reuso para reduzir a interferência entre os canais adjacentes. Vamos agora falar do acesso múltiplo CDMA, que vem de Code Division Multiple Access, ou acesso múltiplo por divisão em código. Vamos retornar à figura. É esta figura aqui, à direita. Então, todos os usuários transmitem na mesma frequência e no mesmo instante de tempo. Então, como isso é feito? Então, o CDMA usa uma técnica que é chamada de espalhamento espectral. Então, o espalhamento espectral consiste em transmitir um sinal numa faixa de frequência muito maior do que a do sinal original. A vantagem disso é que você transmite vários usuários na mesma frequência. E ele vai se dividir em dois tipos de espalhamento espectral: o espalhamento espectral por sequência direta e o espalhamento espectral por saltos em frequência. No espalhamento espectral em sequência direta, a gente chama de DSSS, de Direct Sequence Spread Spectrum, e Frequency Hopping Spread Spectrum no espalhamento por saltos em frequência. E a ideia é que essas sequências elas são sequências pseudo-aleatórias numa taxa muito maior do que o sinal que vai ser transmitido. E essas sequências pseudo-aleatórias, elas têm correlação, elas são descorrelacionadas. Então, se você tem duas sequências distintas, a correlação entre elas é zero. Então, isso vai fazer com que se separe os usuários. Então, lembrem-se, olha, você vai atribuir o código a um par de usuários, e esses códigos eles vão funcionar como uma linguagem. Então você pode transmitir agora em todas as faixas de frequência, em todas, durante todo o tempo, e mesmo assim vai conseguir separar os usuários. Então na geração do sinal de sequência direta, o DSSS, é suficiente você pegar o sinal mensagem e multiplicar por uma sequência pseudo-aleatória de taxa mais alta. Então por isso que o nome é espalhamento espectral por sequência direta. No espalhamento espectral por salto em frequência, a sequência pseudo-aleatória, o PN, ela é utilizada num sintetizador de frequência, e esse sinal vai ficar saltando de frequência em frequência. Um exemplo para esse tipo de espalhamento espectral é o Bluetooth.
Então o Bluetooth, cada canal tem 1 MHz e ele fica saltando por 79 canais distintos. Um exemplo aqui para o sinal com espalhamento espectral e sequência direta é o IS-95, sistemas de segunda geração. Bom, dando sequência aos conceitos, a gente vai falar agora um pouquinho do handoff. Então o procedimento de handoff é característico das comunicações móveis celulares e ele visa manter a continuidade de uma conversação, de uma transmissão, quando o usuário sai de uma célula para outra. O handoff ele é centralizado na central de comutação e controle e pode causar uma interrupção na comunicação de até meio segundo. Em algumas literaturas da Europa, principalmente sobre o sistema móvel GSM, o handoff é chamado de handover, mas trata-se do mesmo procedimento. Então, nessa figura, nós temos um exemplo aqui do que seria o handoff. Então, você tem um usuário que está em uma célula correspondente a uma estação rádio base. Então, essa célula é a área de cobertura dessa estação rádio base. Quando o usuário está se movimentando dessa célula para essa outra, essa aqui nós temos uma outra estação rádio base que provê sinal para esta região. Nesta região aqui, limítrofe entre as células, a potência desse sinal vai cair. Então o terminal móvel entra em contato com a estação rádio base, que por meio da central de comutação e controle vai procurar nas células adjacentes qual aqui contém a melhor qualidade de sinal. Então, dessa forma, nesse limite aqui, a estação rádio base manda informações de quais novas frequências o terminal móvel deve se sincronizar. Então ele vai deixar de usar uma frequência F1, que é a frequência de subida ou uplink, e a frequência F2, que é a frequência de downlink nessa célula, e vai sintonizar os seus transceptores para duas novas frequências para poder se comunicar a essa nova estação rádio base. Esse processo, que é transparente para o usuário, é chamado de handoff. De acordo com o tipo de handoff, nós podemos ter três tipos de handoff. O handoff brusco, chamado de hard handoff, que é característica de sistemas TDMA. Então, num sistema TDMA, necessariamente o terminal móvel deixa de transmitir para uma estação rádio base antes de começar a transmissão para a segunda estação rádio base. Vamos ter também o handoff suave, que é um handoff por meio do sistema CDMA, então a comunicação é por código entre células. E o super handoff, que vai ser a comunicação entre setores de uma mesma célula. Então nós observamos o que aqui? No CDMA, quando o celular estiver nessa região, ele pode utilizar códigos tanto da estação rádio base dessa célula, quanto a estação rádio base dessa outra célula. Então, nesse sentido, no momento em que o usuário em sistema CDMA está fazendo o handoff, ele usa canais códigos das duas estações rádio base. Então diminui-se a capacidade do sistema, mas o handoff é feito de forma mais suave. Quando esse procedimento é feito entre setores de uma mesma célula, então você vai ter antenas setorizadas, ele é mais software ainda. Então a gente chama de software handoff. Vamos falar agora de outro tópico bastante importante, que é o canal de comunicações móveis. Então, existem duas formas para se modelar o canal de comunicações móveis. Bom, os modelos teóricos, que são baseados em expressões fechadas em que a dinâmica de propagação do sinal é levada em consideração, tendo em mente que essa dinâmica depende do ambiente e das frequências das ondas transmitidas, e outros modelos que são empíricos, que são baseados em medições de campo. Então, nesses modelos que são empíricos, projeta-se um transmissor e um receptor e faz-se uma campanha de medições, uma survey, em inglês nós chamamos de survey, uma campanha de medição numa determinada região. A partir daí, tem-se uma ideia da propagação do sinal naquele ambiente. Esses modelos eles são necessários para o cálculo da região de cobertura. Então, você vai ter uma estação rádio base com uma determinada potência e sabe-se
por meio dos modelos de propagação do canal de